Eu quero compartilhar com você então a palavra do Senhor Jesus para a nossa vida nessa noite, que Deus quer ministrar ao seu coração. Queridos, a gente tem entendido que é um tempo de buscar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso querer. Nós estamos vivendo um tempo oportuno de preparação de Deus para os dias que virão. Tudo que tem acontecido ao nosso redor, as notícias que recebemos, parece que cada dia uma novidade, uma coisa nova acontece, um sinal está diante dos nossos olhos. Nós entendemos que tudo isso são a voz do Senhor, a mensagem, o recado de Deus nos dizendo: prepara, igreja, prepare-se para encontrar com o seu noivo, prepare-se para viver o que Deus tem para você, as promessas. Não podemos ficar desapercebidos, desligados. Ainda mais eu e você precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. É o que diz a palavra do nosso Deus, amém? Virão dias difíceis, nós não sabemos. Nós temos o hoje, sabemos o que acontece hoje. Então o nosso coração precisa estar ligado e atento em Deus, amém? Eu quero falar com você hoje sobre uma promessa de Deus poderosa e tremenda para as nossas vidas. E essa promessa é o derramar do Espírito Santo sobre toda a terra, sobre toda a carne. Você acredita nisso? Você já ouviu isso quantas vezes na sua vida? Se você tem muito tempo de igreja, de crente, não é? Você já ouviu milhares de vezes, centenas de pregações falando da promessa de Deus para os últimos dias na nossa vida. E eu quero nessa noite, direcionado por Deus, eu quero despertar o seu coração. Eu quero colocar em você, através do amor de Deus, o poder de Deus, um despertamento para a sua alma. O que você precisa fazer? Que posições você precisa tomar para você experimentar e viver essa promessa? Abre a sua Bíblia em Joel capítulo 2. Quero ler junto com você. Que o seu coração se encha de fé, de coragem nessa noite. Livro do profeta Joel. Amém? Um dos profetas menores, depois de Oséias, profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. Marca na sua Bíblia, porque é uma promessa de Deus para mim e para você. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? De que o Senhor está dizendo aqui através do profeta Joel? A princípio nós entendemos que é a promessa do Pentecostes. Amém? Essa palavra, ela se cumpre em Atos capítulo 2, quando no dia de Pentecostes estavam reunidos. Nós vamos ver essa passagem, e do alto foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre os discípulos de Jesus, aqueles que criam no seu nome, na sua ressurreição. Amém? Mas queridos, eu quero chamar a sua atenção, porque nos últimos dias, que últimos dias? Os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, o cumprimento de todas as profecias, de toda a palavra de Deus, virá derramamento do Espírito Santo. Você acredita nisso? Você crê nisso? É uma promessa que ainda vai se cumprir. Derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Significa que não haverá distinção de pessoas, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, né?
todos poderão receber e serem inundados pelo Espírito Santo de Deus, que é dado pelo nosso Pai. O maior presente, depois do sacrifício da cruz, o maior presente que nós podemos receber é a promessa do Espírito Santo em nós, amém? E eu queria confirmar isso com você em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Lá no Novo Testamento, Atos 2. O apóstolo Pedro, depois de ter pregado, de ter recebido o Espírito Santo em Pentecostes, ele afirmou essa palavra aqui, diz assim, versículo 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Irmãos, vocês estão vendo isso tudo que está acontecendo aqui? É o dom do Espírito Santo que o Pai prometeu para os seus filhos. Mas olha, não é só para vocês. Ele está dizendo, é também para os seus filhos. É também para todos aqueles que estão longe, mas ainda vão ser chamados por Deus para viver essa obra. Você entende que essa palavra se cumpre nas nossas vidas? Nós estamos longe, queridos. Sim, geograficamente, de onde tudo aconteceu, estamos longe, mas a promessa de Deus é para todo aquele que crê em Jesus, que se batiza, que se arrepende, que entrega sua vida a Ele, tem o direito de receber o dom do Espírito Santo sobre a sua vida, amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu tenho direito, se eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Essa promessa de ser cheio, imerso, inundado pelo Espírito Santo de Deus, é para mim também. Você pode dizer, é para mim também, Jesus. Aleluia. Você acha que você precisa disso para esses dias, querido? Para esse tempo que a gente está vivendo? Você acha que a solução, a força que você precisa para enfrentar suas lutas, para vencer, para permanecer de pé onde está, é através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado, que nós vamos prevalecer, queridos. Sem o Espírito de Deus nós não aguentamos. Sem o Espírito de Deus não tem como a gente permanecer no caminho. Por quê? Porque não é na sua força, não é na sua carne, não é no seu esforço humano que você vai viver uma vida cristã. Nós precisamos do agir do Espírito em nós, nos ensinando, nos encorajando, nos mostrando a verdade, renovando o nosso interior, nos consolando. E aí eu quero te lembrar que tem medidas do Espírito de Deus a ser derramado sobre a sua vida. Eu quero caminhar com você para Atos capítulo 1. Eu disse a você que Atos 2 se cumpriu a promessa do Pentecoste, e virá mais derramamento sobre nós. Mas o capítulo 1 é que nos ensina qual é a nossa parte. O que nós precisamos fazer? Como que a gente vive uma vida sobrenatural, poderosa em Deus? Deus pode derramar mais o seu Espírito com você lá dentro da sua casa, mas Ele pode derramar poderosamente quando a igreja está reunida, quando o povo dele está em unidade, está buscando a mesma coisa, está em comunhão. O Espírito de Deus opera no meio do corpo de Cristo, amém? Você crê nisso? Você não sai da sua casa para vir ao culto
para você adorar a Deus individualmente, tão somente. Você vem se juntar ao corpo, você vem se unir, mesmo com as cadeiras afastadas, mas você está unido na fé, você está unido no Espírito, você está unido na mente, com o irmão que está do seu lado, e o Espírito de Deus, ele se move, ele opera nessa comunhão do corpo de Cristo, amém? Olha só, eu quero mostrar para vocês duas coisas. Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus orientou o que eles deveriam fazer. Jesus já havia ressuscitado, 40 dias caminhando com eles depois de ressurreto. Você pode imaginar? 40 dias com Jesus ressurreto, é o que os discípulos viveram. E no versículo 4 ele diz assim: e comendo com eles, olha, Jesus comia com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então Jesus estava dizendo, ele vai dizer mais à frente: vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, até no Brasil. Mas Jesus estava dizendo uma coisa: vocês precisam seguir a minha orientação. Que orientação era essa? Vocês não vão fugir, vocês não vão para um lugar distante, vocês não vão voltar a viver a sua própria vida agora. Vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então deixa eu dizer uma coisa para você: precisa permanecer. Quem quer receber a promessa de Deus tem que permanecer. Deus não cumpre a promessa na vida de quem não honra a palavra dele, quem não crê que o que ele falou, ele vai cumprir. Se tem uma promessa para nós, queridos, de recebermos esse fortalecimento, esse poder sobrenatural, a gente precisa permanecer no lugar que Deus quer. E a Jerusalém para nós hoje é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus na terra, é a nossa Jerusalém. Não se afaste dela, não se ausente, não se desligue, não se distraia com outras coisas. As enxurradas estão passando, os ventos estão soprando, muitos serão jogados, queridos, de um lado para outro, mas quem permanecer no lugar seguro que Jesus prometeu, sua igreja reunida, vai receber e vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Queridos, o povo do Antigo Testamento não teve esse privilégio que nós temos. O Espírito Santo no Antigo Testamento vinha, pousava sobre aqueles que Deus queria usar. Amém? Usava através das profecias, inspirando as escrituras, o que seria ensinado para o povo. Moisés teve o privilégio de falar com Deus diretamente, mas foi para poucos, querido. A vida do Espírito Santo foi para poucos. Sansão recebeu a unção do Espírito Santo com uma força humana, física, sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, mas não era qualquer um, não. Mas o que a palavra está dizendo para nós é que esse poder é para todos que creem em Jesus. Deus não faz acepção, não escolhe. Ele quer dar a todos, mas precisa haver um coração disposto a permanecer. Precisa haver uma expectativa no seu coração de receber. Amém? Quem quer receber muito, ele dá. Quem está buscando, pedindo, ansiando por esse enchimento, ele dá. Eu quero que você leia comigo um pouco mais adiante. No versículo 12 ao 14, os discípulos obedeceram a Jesus e permaneceram, diz a palavra. Versículo 12: então
voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou das Oliveiras, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago, os discípulos de Jesus, né? Versículo 14, todos esses perseveravam, unânimes, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse é o povo que decidiu permanecer. Que mais que eles faziam? Eles oravam em unanimidade. Querido, se você não orar, se você não buscar através da oração, o que é a oração? É a demonstração de que nós dependemos de Deus, de tudo que Ele tem para nós. É através da oração que o Senhor responde, que Deus dá, que Deus fortalece. Você tem pedido o que ao Senhor nesse tempo? Quais têm sido as palavras que você tem dito a Deus nesse tempo? Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada mais importante para você pedir a Deus, nem dinheiro, nem riquezas, nem saúde. O que é mais importante você pedir a Deus é: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai saber por onde andar, você vai ser guiado, dirigido, fortalecido, animado. A alegria do Senhor virá sobre você. Você terá ânimo dia após dia. Você ouvirá dele estratégias para você fazer, você vencer suas lutas. Então, o início de tudo é orar, buscar a Deus em oração. Não tem avivamento sem oração. Não tem avivamento sem uma igreja quebrantada, que ora. E aí eu vou dizer algo para você, de toda a sinceridade do meu coração. Quando somente poucos oram, o peso fica muito grande. Quando a gente busca uma vida de oração somente para pedir, ou pede para os outros, pede para alguém, ora por mim. Não estou dizendo que você não pode pedir oração, mas a igreja precisa se unir e orar uns pelos outros, orar por esse avivamento, por esse despertamento, reconhecer diante dele: Senhor, nós estamos tão fracos, Senhor, nós estamos tão rasos, nós estamos tão limitados na nossa busca. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. É chorar, é lamentar, é se rasgar o coração diante da sua presença. É o que o Senhor espera de nós. Então precisa orar. Quando você lê o versículo 14, você pula para o versículo 15, você vai ver escrito aí que aquele grupo de pessoas que estavam reunidos no cenáculo orando, agora já eram 120 pessoas. Aleluia! Queridos, em nome de Jesus, eu profetizo que a nossa igreja vai ter momentos preciosos de comunhão e oração com mais de 120 pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Mais de 120 pessoas sedentas, famintas, que clamam com fervor diante da presença de Deus, que querem somente a presença de Deus. Amém? E isso que estava acontecendo aqui, eles obedeceram, esperaram e perseveraram até quando você está disposto a esperar pelo agir de Deus na sua vida? Quanto tempo? Às vezes a gente se dedica, né? Vou buscar Deus, vou orar, vou fazer alguma coisa em direção ao Senhor. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana.
E parece que a gente não tem paciência, às vezes, de esperar a resposta, a bênção chegar, o derramar de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de receber, porque a gente desiste antes do tempo. A gente não espera, a gente não confia. A gente vive muito apressado, o relógio não deixa, não é? A gente esperar Deus fazer. Esses homens e mulheres esperaram 10 dias. Jesus ficou 40 dias na terra e subiu aos céus. Por mais 10 dias eles esperaram, até o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Quanto você está disposto a esperar? E eu quero caminhar com você no capítulo 2. Eu quero que você entenda como que Deus quer manifestar na sua vida. Que obra é essa que Ele quer fazer em você, através do seu Espírito. Capítulo 2, versículo 1. 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Aleluia! Inédito em toda a história da humanidade, nunca aconteceu isso. Pela primeira vez algo como isso aconteceu. Amém? Na terra. E eu quero que você observe o que Deus fez aqui nesse dia. Primeiro diz que estavam todos reunidos, unidos no mesmo lugar, esperando do Senhor. E 3 sinais aconteceram naquele momento. Primeiro, um som. Um som. Primeira coisa que chamou a atenção daquelas pessoas foi o som. Você imagina? Você está todo mundo sentadinho, né, no cenáculo, esperando, na expectativa, e de repente veio um som. Mas não era um sonzinho, era um som de um vento muito forte. Quem já ficou com medo de som de vento? Jesus, queridos, tem coisa que estremece a gente, é som do vento. Não sei você, não me é. Quando eu era criança, eu morava no 20º andar de um prédio em Niterói. Eu criança ainda, meus pais. Querido, não gosto nem de lembrar. Quando ventava, tinha no meio, dentro do prédio tinha aquela, como é que fala? Aquele vão, né? Da parte interna do prédio. Querido, quando vinha vento, quando estava para vir tempestade, aquilo era um barulho, um uivo, uma coisa que dava medo. Porque o vento é algo poderoso. O vento é algo que a gente não controla. Ninguém consegue controlar o vento, não é verdade? E o som veio para chamar a atenção deles. Queridos, eu creio que no derramar do Espírito que vem ainda sobre nós, vai vir um som de avivamento sobre a terra. Vai vir um som de um vento impetuoso também sobre a terra, que vai deixar muita gente alarmada, muita gente espantada. Mas não se espante, porque o Senhor tem algo poderoso para entregar para nós. Quando você viu o som do Espírito vir, saiba que é para encher, é para te tocar, é para fazer algo poderoso, é para te avivar, é para preparar a sua noiva para subir. Amém? Então tem o som. Além do som tinha o que? Um vento. Um vento. Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Fala da soberania de Deus. O vento é um mistério. Eu queria que você lesse comigo
o que Jesus falou no capítulo 3 de João, versículos 6 a 8. O vento é um símbolo do Espírito Santo na nossa vida. O vento tem o poder de levar, de limpar, de mover de uma forma que ninguém pode controlar. João 3. Olha o que Jesus falou para Nicodemos. Versículos 6 a 8. Eu vou ler os 5 também. Amém? Diz assim: respondeu Jesus para Nicodemos: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele é assim, ninguém sabe de onde vem, é como o vento, não sabe para onde vai, mas nós ouvimos o seu som e percebemos o seu agir. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus é Deus em ação. Jesus é o verbo, é a palavra liberada de Deus. O Espírito Santo é Deus em movimento. O livro de Atos não é o livro dos Atos dos Apóstolos, é o livro dos atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque você vê o Espírito Santo fazendo, realizando, capacitando, movimentando todas as coisas. E o Espírito Santo quer ser esse Deus na sua vida, que movimenta todas as coisas, que age na sua vida com poder, que guia você. Mas você precisa confiar, porque você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você só sabe que ele se manifesta, que ele age, que quando você, em algum momento você está buscando a Deus, o Espírito Santo, ele movimenta, ele move dentro de você e fora de você. Tem um vento para soprar sobre nós, querido. O que o Espírito Santo precisa soprar na sua vida? O que ele está precisando lançar para longe da sua vida, pelo seu grande poder? Não tenha medo do vento do Espírito. Se entregue, deixa ele fazer na sua vida. Eu quero contar para vocês a experiência que eu tive essa semana. Essa semana foi uma semana de muitas experiências com o Senhor. Deus tem me surpreendido, queridos. Eu tenho buscado isso de Deus. Eu tenho pedido ao Senhor para me levar a um nível mais profundo, de conhecê-lo, de percebê-lo, de ver o que Ele quer fazer. Eu quero estar junto dEle, eu quero cooperar com Ele. E essa semana eu estava em casa, no quarto, lendo a Bíblia, estudando, fiz minhas coisas, naturalmente como eu faço, gosto de ler, orei. E aí, já era de tarde, eu falei assim: vou tomar um café. Vontade de tomar um café? Aí fui para a cozinha, estava sozinha em casa. Esses momentos sozinho em casa é bom, viu? É bom. Você tem momentos a sós com Deus, com o Espírito Santo. Queridos, sem brincadeira, eu fui para a cozinha e liguei o seu celular, vou botar uma música para eu ouvir. E comecei a mexer na cozinha. De repente, o Espírito Santo soprou. Mas soprou de um jeito naquela cozinha, que eu não sei o rumo que eu tomei. Sem brincadeira. Eu só percebia que eu ia esbarrando na mesa, na pia. Eu não sabia onde que eu estava. E eu saí rodando e adorando e glorificando e falando em línguas naquela cozinha. Inesperadamente, eu não estava de joelho buscando ao Senhor, mas o Espírito de Deus veio sobre mim naquela hora, para me conduzir ao momento de orar, clamar, interceder e guerrear dentro da minha cozinha.
Eu disse para o bispo Paulo que eu fechava os olhos, e com os olhos fechados eu via tanta luz ao meu redor e acima de mim, que eu achava que se eu abrisse o olho eu não ia aguentar. E tinha um tempo que não acontecia isso comigo, Deus me surpreender. Eu quero dizer para você, se você estiver aberto, se você estiver atento, se você desejar, o Espírito Santo vai te surpreender. Quando terminou aquele momento, aquele mover, eu ali sozinha, eu não tinha força para sentar no banco da cozinha. Minhas pernas ficavam bambas, sem força, mas eu entendi que Deus quer a minha entrega. Deus quer que eu esteja disponível para Ele fazer comigo na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e cumprir o propósito dEle, não meu. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouve a sua voz e vai nesse vento impetuoso. Ah, querido. E aí, além do vento, se você voltar em Atos, tinha um som, veio um vento, e o vento impetuoso trouxe línguas de fogo. Amém? Veio do céu, derramado do céu, línguas como de fogo. Fogo fala de poder para purificar, para alastrar, para impactar o que está à sua volta. Onde o fogo passa, ele deixa o seu rastro, não é? O fogo tem o poder de trazer esse impacto, de alastrar. E olha o que eu quero dizer para você. A línguas como de fogo foi dada a cada um individualmente. Não foram alguns, não foram selecionados. Diz que todos receberam línguas como de fogo e começaram a falar. Uma evidência de que nós estamos cheios do Espírito Santo é o que sai da nossa boca. Quando o Espírito Santo está transbordando em nós, o que sai de nós é poder. As palavras são como fogo, as palavras geram vida, as palavras transformam. A primeira evidência de ser cheio do Espírito Santo é o que sai pela sua boca. Por isso eu falei para você profetizar hoje. Profetiza, declara vida, que está dentro de você, o poder de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tem níveis do Espírito Santo na nossa vida. A gente pode ser selado, a gente pode receber um sopro, ou a gente pode ser cheio, imerso no Espírito Santo de Deus. Se você for olhar na Bíblia, você pode olhar lá depois, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que o selo do Espírito Santo é dado para quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus o recebe como Salvador, recebe o selo. O que é o selo? É o sinal da propriedade de Deus sobre aquela pessoa. Quem tem o selo do Espírito Santo é propriedade de Deus, pertence ao Senhor. Amém? É a garantia de que nós somos dele. É esse selo. Quando a gente converte, a gente recebe. Mas se você olhar João capítulo 20, versículo 22, você vai ver lá, abre lá comigo rapidinho, João 20, 22. Você vai ver que Jesus soprou sobre os seus discípulos. João 20, 22. Jesus já tinha ressuscitado, estava com seus discípulos ali, e ele diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados vocês, para fazer a minha obra na terra. Recebo o Espírito Santo. Era uma porção,
era uma parte, né? Pode dizer, o nível do Espírito Santo estava sendo dado a eles, mas não era ainda o derramamento, ainda não era o ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu perguntar para você, qual desses 3 níveis você já viveu? Qual é a experiência que você tem tido com o Espírito Santo de Deus? Você entende que Ele é Deus? Você entende que Ele é parte da Trindade? Que Ele é Deus na terra hoje? Jesus subiu e Ele desceu para estar conosco, não nos deixar órfãos? Você entende que Ele está com você todos os dias? E você pode se comunicar, buscar, se alimentar dEle, aprender dEle, ser consolado por Ele, ter poder dEle na sua vida. Você já é selado, amém? Se você quer servir a Jesus, o sopro do Espírito já está disponível para você. Mas se você quer viver o sobre no Espírito de Deus, Gálatas capítulo 5, diz assim: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você quer andar no Espírito? Você quer viver no Espírito? Não alimente a sua carne, deixa ela morrer de fome. É isso mesmo. Dá um limite para ela. Não alimente ela desenfreadamente. Seus desejos, seus prazeres, suas vontades. Se você alimenta a sua carne, o Espírito se afasta. O Espírito perde. Ele abre espaço. E a gente perde o nível. O Espírito Santo quer ter para conosco. Amém? Essa semana eu estava meditando uma palavra. Que você olhasse depois em Números capítulo 9. Quando o povo de Israel estava andando pelo deserto, guiado pelo Senhor, não é? Deus dirigiu eles até a terra prometida. E diz a palavra que quando o tabernáculo foi construído, que era o lugar da presença de Deus, uma nuvem cobria o tabernáculo. Sim? Quantos lembram disso? Uma nuvem estava com eles. E a palavra diz assim, que quando a nuvem descia, eles acampavam onde eles estavam. Para tudo. A nuvem parou. Para tudo. Moisés dava ordem lá, gente, vamos baixar as cargas, cada um arrumar seu arraial, porque a nuvem parou. E aí diz a palavra que no outro dia, ou dias, ou até meses depois, a nuvem levantava e começava a andar. Quando a nuvem começava a andar, Moisés dava ordem: povo, levanta acampamento, guarda as cargas, desmonta o tabernáculo, porque a nuvem está andando. E diz a palavra que quando a nuvem andava, eles paravam. Eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Várias vezes na caminhada foi dessa forma. Sabe o que isso ensina para a gente? Quem guia a gente, quem diz a hora de parar ou de andar, é o Espírito de Deus na nossa vida. Se você olhar só para o terreno, você vai decidir a hora de andar e a hora de parar. Mas se você estiver com seus olhos olhando para o alto, observando a nuvem, o mover do Espírito, você vai saber a hora de andar e a hora de parar. Querido, na caminhada com Deus tem hora de parar e tem hora de andar. Mas quem conduz é o Espírito. Quem guia a nossa vida é o Espírito. Não sou eu que guio Ele, é Ele quem me guia. Não sou eu que digo para Deus onde eu vou,
quando eu vou, para que lado que eu vou. Eu só movimento quando Ele se movimenta. E aí, por isso que eu quero te chamar a sua atenção. Você precisa aprender a ouvir o som, a perceber o vento de Deus na sua vida, mostrando que é hora de avançar. E você precisa ter o fogo de Deus ardendo em você, na sua vida, na sua boca, constantemente. O falar em línguas é uma grande ferramenta dos céus para encher a sua vida do Espírito Santo. Não tenha medo de praticar isso, de buscar isso na sua vida com Deus, em particular na sua oração. Peça ao Senhor. Você precisa dos dons. Eu preciso dos dons espirituais. O Espírito Santo deu dons para nós através do seu poder. Ele escolheu dar. E a igreja precisa do dom. A igreja precisa do poder de Deus na terra. Busque o dom de línguas. Busque adorar o Senhor. Senhor, me dá. Coloca na minha boca as palavras. Até eu me encher e transbordar de Ti. Como é maravilhoso a gente poder adorar a Deus sem pensar no que está dizendo, né? Mas adorar a Deus, o seu Espírito comunicar com o Senhor e o Senhor com você. É o nível mais profundo de intimidade. Na oração, é oração em línguas. Busque isso. Peça ao Senhor, se você quer um nível mais profundo de vida com Deus, busque isso. Queridos, para a gente terminar. Aquele povo foi cheio do poder do Espírito Santo em Pentecostes. E a vida deles mostrava que eles tinham o poder de Deus. Havia temor, havia sinais, havia curas, havia comunhão. Eles tinham ousadia de pregar o Evangelho, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aquele Pedro medroso se tornou corajoso para pregar o Evangelho onde ele ia. Eles não temiam nem a morte. Sabe por quê? Não é porque eles eram muito bons, não. É porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O que você quer para a sua vida? Qual é o nível que você espera? O que você busca de Deus para esse tempo? Eu te convoco, igreja, a despertar para o avivamento, se preparar para o avivamento que Deus vai enviar sobre nós.